Quero dar boas-vindas a todo mundo para a segunda mesa do ciclo de debates 50 anos sem Maria Alice Forac, organizado pela Escola Nacional Paulo Freire. Nós somos uma escola de formação política, técnica e cultural voltada para a juventude e para a classe trabalhadora. Meu nome é Débora, eu vou coordenar o espaço hoje, que tem como tema os desafios da juventude hoje e a contribuição de Maria Alice Forac. O ciclo ele foi pensado como uma homenagem de resgate da vida e da obra da professora Maria Alice, que é uma das referências da sociologia brasileira e se destacou no campo dos estudos da juventude. 50 anos após a sua partida, nós temos o compromisso, enquanto juventude, também enquanto militantes, preocupados com a interpretação e a transformação do Brasil, de retomar o seu legado, que foi muitas vezes invisibilizado. Para contribuir com o debate hoje, nós convidamos o professor Luiz Antônio Gropo, que é professor da Universidade Federal de Alfenas, e a Júlia Guiar, que é da Direção Nacional do Levante Popular da Juventude e vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. Então, queria dar as boas-vindas e, para iniciar, a gente convida o professor Luiz Antônio, que está aqui. Nós vamos fazer algumas perguntas e depois nós retomamos para a Júlia. Então, para iniciar, primeiro agradecer, professor, por ter aceitado o nosso convite. É bem importante para a gente conseguir reunir esse grupo de pessoas que pensam a juventude e enquanto uma categoria social, enquanto um sujeito político. Para nós do Levante é bem importante essas contribuições. E para iniciar, a gente queria te perguntar qual foi o seu primeiro contato com a obra da Maria Alice e qual a importância dela para pensar hoje esse campo de estudos da juventude. Então, primeiro eu queria agradecer o convite que o Levante me fez, da Escola Paulo Freire, para participar desse debate, desse curso. Cumprimentar a Júlia também, que é militante do Levante e também a vice-presidente da UNE. Fico feliz em saber que o Levante conseguiu essa posição dentro da principal entidade representativa dos estudantes do nosso país. Vai ser uma alegria participar com essa jovem militante dessa conversa, desse diálogo. Bom, meu primeiro contato com Maria Alice foi na minha graduação. Eu fazia graduação em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, na capital paulista. Faz bastante tempo que eu entrei na graduação em Ciências Sociais, em 1989. Lá pelos idos de 1991, eu comecei a fazer uma iniciação científica de modo informal, né, sem bolsa, com a professora Heloísa Martins. Eu tinha feito uma disciplina com ela de metodologia, de pesquisa, e interessado em entender os dilemas da minha própria condição juvenil, eu fiz um projeto de pesquisa na disciplina e comecei a desenvolver a pesquisa. E eu agradeço demais a professora Heloísa por esse incentivo que está ali na origem da minha carreira como pesquisador. E aí não tinha material, né? Não tinha internet, basicamente, naquele tempo, porque a gente tinha uma biblioteca muito boa na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais. Eu mergulhei no que tinha disponível na faculdade sobre juventude, e entre as obras mais importantes eu encontrei os 4 volumes de Sociologia da Juventude, organizados por Sulamita Brito, é uma referência importante, e o livro A Juventude na Sociedade Moderna, que foi a tese de livre docência da Maria Alice Forac. Foi muito importante esse trabalho dela. E mais tarde também, que foi muito importante para essa minha iniciação científica, a Heloísa me apresentou a dissertação de mestrado. Ela me deu uma cópia de mestrado da dissertação de mestrado de Helena Abramo. E aí eu percebi que tinha um hiato, tinha uma distância, né? Havia uma distância entre os anos 70, quando a Maria Alice Forac faleceu, no começo dos anos 70, e o início dos anos 90. Pouca coisa se fez esse tempo no Brasil sobre a sociologia da juventude, né? E, então foi importante a obra da Helena Abramo para retomar a sociologia da juventude depois da morte prematura de Maria Alice Forac, com apenas 42, 43 anos, em 72. Eu conheci também na graduação aquele livro da Forac, A Participação Social dos Excluídos, que foi uma obra póstuma, inclusive nesse livro tem alguns textos que ela publicou em jornais, em revistas não acadêmicas, o que fez dela também importante nesse sentido na divulgação científica. E só na pós-graduação entrei em contato com um livro talvez mais influente dela, que foi O Estudante e a Transformação na Sociedade Brasileira,
que é oriunda da tese de doutorado dela, que o livro é de 1965. No livro Juventude na Sociedade Moderna, eu já não sei se eu já respondi. Foi isso, né? A importância, né, já a segunda parte da pergunta sua, a importância desse livro Juventude na Sociedade Moderna, de Forac, foi muito grande para a minha pesquisa, né, para as minhas pesquisas, para a minha concepção de juventude, né, dentro da sociologia. Nesse livro, ela dialoga mais com a tradição weberiana, especialmente um autor muito importante na sociologia da juventude, que é o Karl Mannheim. Já no livro O Estudante e a Transformação da Sociedade Brasileira, ela dialoga com Mannheim, dialoga com Weber, mas mais importante é o marxismo. E ela faz algo que o Ottaviani fez anos antes, foi pensar a juventude dentro do marco da análise de classes sociais. O Ottaviani fez um texto escrito chamado Jovem Radical, né? Mas a Maria Alice Furac já tinha estudado o Mannheim no seu primeiro livro, que foi Desenvolvimento e Planejamento. Eles tentam, tanto o Ottaviani como a Maria Alice Furac, o próprio Florestan Fernandes, que foi orientador dela, tentam pensar a sociedade brasileira a partir do modelo de Mannheim também, né? Só que enquanto Mannheim está pensando como que a juventude poderia contribuir com a construção de sociedades democráticas e combater ameaças como o nazifascismo, o Ottaviani e a Maria Alice Furac estão pensando em como que as sociedades latino-americanas, como o Brasil, poderiam fazer o seu processo de desenvolvimento, não apenas desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento social. E aí, tanto para o Mannheim, e é isso que o Ian e a Forac vão pensar, como que os jovens, a juventude, poderiam contribuir nessa transformação. Eu acho que, fechando a resposta, nesse momento tem pelo menos duas grandes contribuições que a Maralice Forac já nos deixa. Depois eu acho que queria citar outras, né? Primeiro, a capacidade de pensar a juventude para além da condição estudantil, pensando inclusive em outros recortes etários dentro da própria juventude. Ela pensa a adolescência como o primeiro momento da juventude, e dentro da adolescência a revolta geracional, e a juventude propriamente dita se mobiliza especialmente pelo movimento estudantil, um movimento mais politizado e mais consequente no sentido da crítica social. Um segundo legado é a capacidade de levar os avanços sociológicos, as discussões sociológicas sobre juventude para os meios de comunicação em larga escala, indo para além da academia. Ela faz um interessante trabalho de divulgação científica e também de participação da sociologia no debate público. Florestan Fernandes conseguiu fazer alguma coisa nesses anos 60, defendendo o direito dos jovens à moratória social, à experimentação, à construção de projetos de vida, né? Considerando, inclusive, que esses processos poderiam gerar benefícios à própria sociedade, para que ela pudesse se renovar. Adaptando argumentos do Mannheim, né? Apesar de tanto o Florestan Fernandes quanto a Maralice Forac, nesse momento, terem o marxismo como algo mais forte nas suas obras. E eu queria deixar aqui como sugestão o dossiê preparado pela página Marxismo 21, que tem todas as obras da Maralice Forac e diversas obras de seus comentadores. Obrigada. Um dos temas que, enfim, uma das propostas da obra da Maria Alice, ela nos convida a pensar a juventude a partir dessa análise materialista, né? Isso é algo muito inédito nessa proposta teórica que ela constrói. E pensando que a juventude, enquanto um sujeito político, ela é uma construção da modernidade e que ela esteve presente em diversos momentos históricos, em especial a partir da segunda metade do século XX, a gente queria te perguntar quais são essas características que fazem da juventude um agente de transformação social e quais seriam esses momentos históricos no qual essa participação, esse engajamento, ele esteve mais em evidência, né? E como que a Maria Alice, ela, inclusive, contribui com essa formulação. Na primeira grande obra da Maria Alice Forac, que é Estudante da Transformação Social Brasileira, que é um livro publicado em 1965, o poder transformador da juventude, ela está pensando na juventude estudante universitária, é um poder mais ilimitado. Nessa obra, ela faz uma análise bastante relevante, profunda, análise de classe, narrando a transformação do jovem em estudante universitário. E essa transformação, ela está ligada principalmente à classe social de quem era jovem universitário então, que era basicamente pessoas vindo das classes médias e alguns das elites, né?
E essa transformação está ligada a projetos de ascensão social das famílias de classe média. Então, a Maria Alice Forak, nessa primeira obra, descreve um movimento estudantil que expressa o que ela vai chamar do radicalismo pequeno burguês, né? Baseado no próprio Karl Marx, lá do 18 Brumário. Se é um radicalismo pequeno burguês, ele é ambíguo, é limitado, ele é vacilante. Portanto, ainda nesse momento, a capacidade de transformação é pequena. Ela vai narrar nesse livro a condição juvenil e estudantil, principalmente ligados aos projetos das famílias de classe média. E depois o próprio jovem constrói seus projetos de carreira profissional, jovens de classe média. No entanto, diante dos limites e contradições do sistema capitalista, incluindo esses limites e contradições de um país subdesenvolvido, que era o termo usado então como o Brasil, os jovens estudantes da universidade vão construir primeiro uma crítica ao currículo, aos limites do seu curso de graduação, para realizar sua carreira profissional. Depois, essa crítica se expande a crítica ao próprio sistema de ensino como um todo. E aí, inclusive, as propostas como a reforma universitária, que eram muito marcantes nessa época do Brasil, do populismo, né, no início dos anos 60. E depois, essa crítica se amplia às próprias limitações das carreiras profissionais, como elas estão dadas, e, finalmente, essa crítica permite o jovem estudante universitário fazer uma crítica ao sistema capitalista como um todo. No entanto, nesse momento, a Maria Alice acredita que esse radicalismo político só poderia ter consequências caso o movimento estudantil se aliasse às pautas das classes trabalhadoras, se aliasse aos movimentos populares. Ele sozinho, como expressão do radicalismo pequeno burguês, não teria uma capacidade realmente transformadora, né? Em um momento ou outro, esse movimento iria acabar voltando atrás e defendendo os privilégios de classe média, ainda que menores que das elites. Mas há uma interessante análise sobre a condição peculiar da juventude das classes médias que ela faz, fazendo uma análise de classe e trazendo para a análise de classe a análise geracional, que não dá para entender esse radicalismo estudantil considerando apenas a condição de classe, mas também a condição etária, né? E mostrando como essa relação da condição etária com a classe social ajuda a explicar o processo de socialização dos jovens estudantes, que têm uma autonomia limitada nos seus projetos, que na verdade são os projetos de suas famílias, de sua classe. Esse livro foi escrito durante a fase do populismo, um pouco antes do golpe de 64. Portanto, anos um pouco anteriores a um ano-chave, que foi 1968, em que o radicalismo estudantil vai demonstrar ser muito mais consequente, como se imaginava no começo da década, e ainda a gente vai ter o auge da contracultura, especialmente na expressão do movimento hippie, que é muito citado pela Maria Alice Forak na segunda obra dela, né? A segunda grande obra dela, que é a Juventude na Sociedade Moderna. Nesse primeiro momento, a concepção de classe média e condição juvenil e estudantil de Maria Alice dialoga com Karl Mannheim, dialoga com Art Mills, e dialoga também com o marxismo do Florestan Fernandes, do Ottaviani, mas o final que mais pesa é uma análise pautada nos 8 Brumário do Marx, que limita a análise dela, não por ser uma citação de um texto do século XIX, não é isso, mas porque ela não pensa tanto a classe média no sentido da nova classe média do Wright Mills. Pensa mais a classe média como uma pequena burguesia do tempo do Marx. E também ela escreveu antes de um auge dos protestos estudantis, que foi 68, do auge da própria contracultura, né? Do próprio auge do movimento hippie. 1968, a contracultura vai ser importante para ela repensar um pouco essa concepção da juventude, do jovem estudante, mas também foi importante a influência de autores que foram chaves no final dos anos 60 para pensar a juventude, a contracultura, que foram Theodore Roszak, que pensou a contracultura, e o Alain Touraine, que escreveu um livro muito importante sobre 68. A gente conhece muito ele como teórico dos novos movimentos sociais, mas ele tem um livro muito importante sobre 68, que faz uma análise de classe, mas considerando a classe média não como a pequena burguesia, mas como a nova classe média do Wright Mills, como um novo tipo de classe trabalhadora,
né? Ainda que herde da pequena burguesia diversos das suas fragilidades. Então, em 1968, Palanto Reni é uma revolta desses jovens, dessas novas classes médias, que eles não eram como a pequena burguesia, que eram pequenos comerciantes ou então profissionais liberais. Não, a nova classe média também são basicamente pessoas assalariadas, ainda que eles não se vejam como trabalhadores, não continuem se vendo até hoje, né? E o Theodor Rosak trata a contracultura como um movimento levado adiante pelos jovens que faz uma profunda crítica às bases da própria civilização moderna. Nessa obra, A Juventude na Sociedade Moderna, Mannheim vai ficar mais forte ainda. Ela traz muito forte a ideia do Mannheim, da juventude, como tendo uma vinculação experimental ao presente. Por que, que a juventude tem uma vinculação experimental ao presente? Primeiro, porque ela tem uma sensibilidade especial em relação aos problemas da sociedade moderna. Ao mesmo tempo, ela é o sujeito menos preparado e mais preparado para atuar em favor da própria sobrevivência da sociedade moderna. Pelo menos naqueles aspectos que a sociedade moderna traz de civilização, de possibilidades de emancipação e de autonomia dos sujeitos, né? A juventude ela é mais aberta aos processos de criação, tem mais disponibilidade psicológica e social para exercer a liberdade, a improvisação. Nesse livro, A Juventude na Sociedade Moderna, Maria Alice Forac descreve a crise da adolescência como o primeiro momento da juventude, como uma crise mais restrita ao âmbito familiar e marcada por um conflito de gerações, tendo como resultado, como busca, né, a construção da identidade individual desse jovem. Já a crise da juventude é marcada principalmente pelo movimento estudantil, que faz uma análise crítica da crise da sociedade moderna e constrói um projeto de retomada do polo positivo da sua sociedade, que é criativo, emancipador. Só que o movimento estudantil, aí uma outra diferença, primeiro que ela valoriza mais o movimento estudantil em relação à obra anterior, mas ela vai dizer que o movimento estudantil tem um outro tipo de limite, que não é tanto o de ser ambíguo, de vacilar, ou está ligado à pequena burguesia, mas ele está ligado nas instituições dos adultos, aos campos sociais que os adultos dominam. E mesmo o radicalismo, a ideologia de crítica que o movimento estudantil traz, ainda é uma ideologia, um radicalismo de adultos, ainda que adultos contestadores. A contracultura, da qual o movimento hippie é a principal marca, é uma espécie de movimento juvenil levado ao seu extremo, que ainda que tenha se expressado na universidade pela primeira vez, transcende a universidade, transcende a própria política, pensando uma transformação mais profunda da sociedade nas suas próprias bases, né? Não só as bases estruturais, mas suas bases de valores, suas bases de concepção de mundo, né? E o movimento como a contracultura, na visão dela, nesse momento, não poderia ser diferente do movimento estudantil, em dado momento manipulado pelas tecnocracias. É um pouco isso que a Maria Alice nos traz nessas duas obras, no meu entendimento, sobre o papel, né, a possibilidade transformadora do jovem e do estudante. E uma última questão, antes da gente passar para a Julinha, ainda nesse tema do engajamento juvenil. Na sua tese de doutorado, você afirma que, em meio a uma eclosão de movimentos sociais que foram observados na década de 60, desde o movimento estudantil até movimentos raciais, antiimperialistas, entre outros, a juventude ela talvez tenha sido a única categoria estruturante que foi comum a todos eles. Como que você vê essa presença e quais são as potencialidades dessa presença nesses espaços de luta que muitas vezes são muito heterogêneos entre eles e quais seriam as lições para hoje? Eu queria começar a responder essa pergunta, que é muito interessante, muito importante, dizendo que do tempo que a Maralice escreveu, mesmo durante o tempo dela, houve mudanças sociais, históricas importantes que ela percebeu, e desde o falecimento dela em 72 por cá, houve enormes mudanças em relação à juventude, que a obra dela ajuda a entender, mas é óbvio que não abarca, porque foi um período posterior ao que ela pensou e viveu. Uma primeira mudança importante é a ampliação de pessoas consideradas jovens. A juventude era nos anos 1960, início dos anos 70, muito mais restrita. Basicamente, alguns países, né, da Europa, os Estados Unidos,
no chamado terceiro mundo, algumas regiões, algumas grandes metrópoles, para algumas classes sociais, muito restrita à classe média e às elites, em especial nos países do terceiro mundo. Então, de lá para cá, as pessoas que puderam se considerar como jovens, que puderam viver a condição juvenil, se ampliou bastante para mais classes sociais, para a classe trabalhadora, para outras etnias, para outras raças. O próprio gênero feminino pôde passar a viver a juventude mais plenamente. As mulheres sempre viveram a condição juvenil com muito mais limitações, ainda vivem de certa forma, mas se ampliou muito a possibilidade das mulheres viver a condição juvenil. E a própria condição de ser estudante se ampliou bastante. Não só ser estudante da educação fundamental, do ensino fundamental, mas da educação do ensino médio e até mesmo da educação superior. Dos anos 70 para cá, no Brasil e no mundo, vamos pegar o Brasil como um exemplo, que mais nos interessa, né? Houve uma ampliação enorme da escolarização básica, a massificação do ensino médio e a massificação da educação superior. Não a democratização, nem o acesso a todos, especialmente a educação superior, ela é muito limitada ainda, mas certamente ela se ampliou para além das classes médias e das elites, que eram as únicas detentoras do privilégio ou direito de ir para a universidade durante muito tempo. E as próprias políticas públicas de juventude, que começaram a se desenvolver desde os anos 1990, no governo Fernando Cardoso, e tiveram uma grande ascensão nos governos Lula e Dilma, também ampliaram a possibilidade de se viver a juventude para mais grupos, para mais classes. Inclusive, a gente pode citar a possibilidade de jovens da zona rural viverem a juventude, até mesmo jovens indígenas, em certas situações, conseguem ter essa possibilidade, esse diálogo. Ou seja, os jovens estudantes não são mais apenas de classe média, pensando na educação superior, até no ensino médio. Ele era muito restrito nos anos 1960. No tempo de Maria Alice, na educação superior e mesmo na educação média, no ensino médio, ser jovem estudante é ser de classe média, havia basicamente uma única juventude, podemos dizer isso. E isso se transformou bastante, né? Os jovens das classes trabalhadoras cada vez mais conseguiram conquistar ou construíram esse acesso à educação média e superior e aos direitos da juventude. É esse tempo de vida que ou era muito curto ou inexistente na classe trabalhadora, pensando no Brasil, nos tempos da Maria Alice Forac, inclusive. Uma outra mudança importante é que outros espaços passam a marcar também a juventude. Não apenas a educação, a escola, a universidade, mas também o lazer, a cultura, a arte, a rua, o shopping center. E o próprio trabalho, de certa forma, ele marca muito da condição juvenil no Brasil. Ele é um interesse do jovem, ou conquistar o trabalho, ou ter o trabalho como uma fonte de renda para viver um pouco da condição juvenil. Há uma relação, de certa forma, ambígua do juventude com o trabalho. Durante muito tempo, no Brasil, ser jovem trabalhador era uma contradição, porque a condição de trabalhador impedia a juventude. Isso se transformou nesse período que eu estou analisando, e hoje a gente poderia pensar até que ponto está regredindo de novo, né? O trabalho precário, mal pago, que os jovens e a classe trabalhadora estão forçando a ter, deve estar impedindo a sua juventude. Uma reflexão importante a se fazer. E a gente tem, então, uma diversificação das formas de ser jovem, uma diversificação da condição juvenil, que no tempo da Maria Alice, basicamente, era a juventude da classe média na educação superior, e hoje existem muitas juventudes, né? Que a gente compreende cruzando a idade com classe social, como ela fez, mas não é uma única classe social que tenha direito à juventude, mas também a classe trabalhadora, os gêneros também, é diferente a vida juvenil entre mulheres e homens, entre pessoas brancas, negras, indígenas, a orientação sexual também transforma a condição juvenil, perpassa ela, a condição urbano-rural, a religiosidade, e essa diversificação das formas de ser jovem, da condição juvenil, também é acompanhada pela ampliação das pautas dos protestos. Na verdade, desde o final dos anos 60, as pautas dos protestos, eles se ampliam. Mesmo a luta estudantil estava ligada à questão de classe, à questão do desenvolvimento, da luta anti-imperialista e outras
pautas passam a surgir, ganhar muita força nos anos 70. As lutas étnico-raciais, a pauta feminista, os movimentos ecológicos, os movimentos LGBTQIA+, os movimentos urbanos, pela melhoria da condição de vida. Ainda assim, apesar de tantas transformações, a concepção da condição juvenil de Maria Alice Forak, que é inspirada diretamente em Mannheim, é importante e ajuda a entender a questão que você fez, né? Que é a questão de como que a juventude está presente em tantos movimentos de diferentes naturezas, diferentes pautas, né? Sejam raciais, estudantis, de gênero, feministas, LGBTQIA+, anti-imperialistas. E as discussões e as concepções de juventude da Maria Alice Forak e do próprio Karl Mannheim ainda nos ajudam a entender isso, né? As categorias etárias elas são importantes para entender o comportamento das pessoas e a própria dinâmica social. O que nós fazemos e somos é inspirado, é determinado até certo ponto pela categoria etária a qual nós pertencemos. Mas não apenas, também a condição social, a classe social, ao nosso gênero, a nossa raça, etnia, religiosidade e etc. A Maria Alice foi importante e precursora no Brasil, talvez no mundo, a fazer uma análise que combina o reconhecimento das categorias etárias com uma análise marxista. Normalmente, as análises marxistas desconsideravam as categorias etárias como importantes para a análise da realidade social. E ela vai mostrar que, para entender o movimento estudantil, ambas as classificações, as estruturas eram importantes, tanto a etária quanto a socioeconômica social. Antecipando um livro que é muito estudado, muito referenciado, que alguns dizem que o primeiro que fez isso não foi, a Maria Alice fez isso antes, que é um livro do Resistant Through Rituals, dos estudos culturais da escola de Birmingham, que foi editado pelo Stuart Hall, que é um livro do início dos anos 70. A Maria Alice já tinha feito isso antes. Ou seja, dentro de qualquer movimento social, seja aquele inspirado pela classe social, por raça, por gênero, por orientação sexual, movimentos ecológicos, etc., os sujeitos jovens, dentro desses movimentos, tendem a assumir posições de mais entusiasmo, radicalidade na causa, mais envolvimento, menor fidelidade a valores e ideias herdados, ou seja, se eles se envolvem com o movimento, com a causa, de maneira até radical, entusiasta, mas em relação a valores e ideias herdados do passado, dentro do próprio movimento, eles são menos fiéis. Os jovens normalmente são mais abertos a novas ideias, causas, pautas, propostas, por conta da que a Maria Forak flagrou, baseada em Mannheim, que é a relação experimental que os jovens têm com o presente. Na juventude, segundo Mannheim e segundo Maria Forak, nós construímos nossos padrões e expectativas sociais a partir da experiência de nossa geração, a partir dos fatos históricos, dos dilemas sociais e políticos do nosso contexto. Portanto, na juventude, nós estamos menos presos a padrões herdados e mais abertos a novos valores e ideias. Valores e ideias que talvez respondam melhor aos dilemas do nosso tempo, que é o tempo da sociedade. É por isso que os jovens tendem a ser uma força potencial de transformação, porque os jovens estão mais abertos à mudança, a novas ideias, novos valores, inclusive na maneira de tocar o movimento social, que também tem suas tradições e suas gerações. Quando adultos, a nossa tendência é de carregar nossos padrões criados na juventude e avaliar as situações futuras com esses padrões que nós construímos na nossa juventude. Nós temos mais resistência a mudar, inclusive nos padrões e processos de mobilização e protesto que estamos acostumados. O que o Mannheim já avisava, entretanto, aí um entretanto importante, o Mannheim, ele escreve suas obras pensando muito na juventude de seu tempo, que foi a juventude nazifascista. Ou seja, o exemplo do Mannheim são a adesão de jovens aos movimentos de extrema-direita. Jovens que se engajam nesse movimento de extrema-direita, eles não consideravam e não consideram o seu movimento como retrógrado, conservador, mas de uma outra forma, entre aspas, como progressista, contestador, como movimentos de protesto, que estariam criticando e protestando contra os males sociais, que são interpretados de uma outra forma, como o avanço de um suposto comunismo, forças antinacionais, inimigos da moralidade, da família.
Então, os jovens estão fazendo um protesto contra uma sociedade que estaria apodrecida e que os adultos carregam essa sociedade. Então, a extrema-direita não se vê como conservadora normalmente. É por isso que ela tende também a atrair os jovens. É, 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 e também o movimento de extrema-direita valoriza muito o ativismo, a experimentação, a participação de jovens. Nos tempos de Maria Alice Forac, nos anos 1960, esses movimentos de extrema-direita eram minoritários, os movimentos progressistas eram mais fortes, né? Mas não necessariamente esse entusiasmo da juventude, essa adesão a novos valores, leva a juventude para a esquerda, ela pode levar também para a extrema-direita, o que nos ajuda a pensar, inclusive, a juventude que apoia o atual presidente, por exemplo, que participa de movimentos de extrema-direita, né? Outra diferença, enfim, acho que para terminar, que eu acho que é importante a gente pensar, um movimento mais recente que foi importante, que eu pesquisei bastante recentemente, foi o movimento das ocupações estudantis de 2015 e 2016, que foram um movimento principalmente de adolescentes secundaristas. E não dá para entender esse movimento usando o modelo da Maria Alice, de que foi uma rebelião adolescente fundamentada no conflito de gerações e que adolescentes estavam buscando construir sua identidade e tinham como principais oponentes a família. Foi um movimento de contestação política bastante consequente, bastante organizado, bastante corajoso, que inclusive foi uma das poucas mobilizações esses dias, né, que inclusive teve algumas vitórias importantes e que inclusive inspirou os estudantes da universidade, né? Inclusive a gente pode repensar os próprios movimentos secundaristas dos anos 1960, que foram muito importantes e que talvez não tenham sido simples conflito de geração, rebelião adolescente na construção da identidade, como por exemplo as ocupações dos liceus na França, os movimentos nas escolas técnicas do México e nas próprias escolas de ensino médio no Brasil. Acho que, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso que eu preparei para responder essa pergunta. Obrigada, professor. É bem inspirador para a gente ouvir um pouco dessa retomada histórica das lutas da juventude, desse potencial criativo e organizativo que a gente tem, inclusive para pensar hoje esse engajamento social e político. Então, a Maria Alice, por mais que ela faça uma análise da juventude ali na década de 60, 70, ela fornece todo um arcabouço metodológico para a gente pensar a condição juvenil hoje, a situação juvenil. Então, para seguir, a gente queria convidar agora a Júlia Guiar para estar com a gente. Júlia é da Direção Nacional do Levante Popular da Juventude, vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. E, Júlia, para iniciar, o Levante Popular da Juventude, ele é um movimento nacional que esse ano ele completa 10 anos de nacionalização, né? Ele foi nacionalizado em 2012 com a rodada de escrachos aos torturadores da ditadura militar. Eu queria que você comentasse um pouco sobre qual é o significado de um movimento completar 10 anos, sendo que é um movimento de juventude que necessariamente vai estar pautado pela transição dos seus militantes, e como que a gente pode realizar esse diálogo entre essas gerações de lutadores no Brasil. Oi, Débora, eu queria começar, na verdade, agradecendo o convite para estar aqui. Acho que toda a exposição que o professor fez anteriormente já foi muito rica para gente que trabalha, né, no movimento de juventude, reflete cotidianamente quais são os desafios para organizar essa juventude. Então, primeiro, parabenizar a iniciativa, agradecer por poder partilhar esse debate com vocês hoje, também a quem está nos assistindo. Acho que, para começar a falar um pouco sobre isso, primeiro a gente tem que dizer que é um ano para nós muito importante, né? É um momento de comemoração. Acho que para nós que construímos o Levante, que é um movimento social, que não é uma juventude partidária e tem diferença, né, de vários outros movimentos de juventude, em especial no Brasil, é um momento muito importante chegar a uma década de organização desse movimento, porque o que caracteriza a organização da juventude é também a transitoriedade, né? Esse tempo da vida que tem um tempo estipulado, né? E que então, de fato, os que constroem a organização e nacionalizaram o Levante em 2012, hoje já não estão mais
dentro do movimento. Então, chegar a 10 anos e ver que se construiu todo um legado, um acúmulo, que a gente vai conseguindo passar de geração para geração, é algo que nos emociona, que garante também com que a gente consiga visualizar que é possível um movimento de juventude seguir construindo, enfim, a sua luta, pensando num projeto político do país, mesmo tendo esse tempo aí de juventude mais curto. E quando a gente olha para a nossa história, a gente já consegue visualizar diversos ciclos do Levante, né? Nesses 10 anos, a gente ainda é uma criança, mas a gente já identifica que o movimento passou e amadureceu por várias fases, assim. Daria hoje para a gente identificar talvez 3 gerações, 4 gerações de jovens que já passaram pelo Levante, que enfrentaram questões da sua época, né, do seu tempo, e que hoje a gente tenta aí nesses 10 anos, estamos olhando para a nossa história, construindo um balanço para que também a gente tenha documentado, né, nesses 10 anos o que construímos até aqui, para que a gente tenha também um processo de resgatar a memória. O movimento de juventude tem também essa característica de muitas vezes a gente sabe da história oral. E para se construir movimento social no Brasil, sem perder acúmulo, né, o que já foi construído até aqui, nós estamos encarando agora também um desafio de escrever a nossa história, né? Para além de quem vivenciou ela, como que a gente vai passando para as outras gerações e vai criando um documento, né, que a gente consiga olhar daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, e todo mundo saber de onde viemos, como nos construímos, como chegamos até aqui. Né? E acho que, sem a menor dúvida, nós afirmamos na Coordenação Nacional do Levante que, se chegamos em 10 anos de movimento também, isso só foi possível porque a gente nunca se construiu sozinho. Né? O Levante se constrói dentro de um campo político que mantém relação com movimentos sociais que estão para além da juventude. Isso, inclusive, permite com que os jovens, né, quando chegam em determinada idade ou passam por um momento de transição da sua própria vida, que não permite mais com que o jovem usufrua da juventude, que a gente faça um processo de transição para os outros movimentos que estão localizados no nosso campo político, na esquerda como um todo. Então, eu acho que essa relação da juventude com outras gerações, a gente enxerga de uma forma muito orgânica dentro do movimento. Nós somos um movimento de juventude, mas que na prática constrói espaços que têm relação com o movimento sindical, com movimentos populares do campo, enfim, todo um conjunto que permite com que a gente, no cotidiano, vá construindo essa relação da juventude com outras gerações também. E acho que também não dá para deixar de citar a própria Escola Nacional Paulo Freire, que tem feito esse trabalho também, né? Como que a gente, a partir da construção de uma Escola Nacional de Formação para a juventude, bebe das gerações anteriores, da luta e também da teoria. Então, acho que, na prática, é uma essência da nossa organização se construir sempre relacionada, né, com aqueles que já construíram luta no Brasil e que até hoje são parceiros, aliados do dia a dia, né? Seja dentro da universidade, das escolas, da periferia, enfim, no processo de formação política, no movimento sindical. Acho que isso é uma coisa bastante natural para o nosso movimento. Júlia, e hoje, assim, a gente vê que a juventude brasileira ela é muito diversa, né? Então, ela está presente nas universidades, nas periferias, no campo. Muitas vezes a juventude já está inserida no mercado de trabalho. E ainda que ela viva as contradições do capitalismo, do racismo, do patriarcado de maneira distinta, é possível reunir a juventude em torno de uma bandeira única? Qual que é o potencial da gente pegar toda essa diversidade e conseguir organizar em torno de um projeto comum? Olha, a gente quebra muito a cabeça também dentro do movimento nessas reflexões. Eu acho que o professor estava falando anteriormente, né, da característica do ser jovem, né, o que envolve a juventude brasileira. Como você mesmo falou, Débora, tem 1 milhão de temas, de questões que afligem o jovem hoje.
Mas, de todo esse legado, né, de construção de 10 anos, a gente identifica que tem algo que, organiza a indignação, a rebeldia e que está presente em qualquer lugar onde a juventude esteja, seja na escola, seja na periferia, seja na universidade, que é o debate dos direitos. O jovem, na prática, se a gente for olhar para o nosso país também, é é negado ao jovem vários direitos. E a gente tenta organizar essa juventude, em torno das bandeiras por direitos, então, saúde, educação, trabalho e renda, o tema da violência, então, o direito à vida, o direito à cidade, à cultura, ao lazer, ao esporte. Esses são temas muito candentes, que perpassam a realidade da juventude aonde quer que ela esteja. Claro que de maneiras diferentes, com certeza, né, não dá para se comparar, inclusive, o acesso ao direito e à educação que um jovem, com maior condição social, né, econômica, tem do jovem da periferia, mas é um tema que, envolve, engloba a vida de toda a juventude. Então, é sobre o tema dos direitos, né, nesse guarda-chuva, que a gente tem encontrado um caminho para construir as pautas nos locais onde a gente organiza nossas células e tal, e também tem tentado combinar como que a gente, apresenta para a sociedade, para a juventude, para a esquerda brasileira também, um programa que apresente quais são esses pontos centrais na luta por direitos pela juventude. Então a gente está aí na construção, de um programa popular para a juventude, que envolve esses eixos centrais, né, que eu citei anteriormente, e que tem como desafio, combinar então todas essas necessidades da juventude brasileira num programa que nos unifique. A gente está nesse processo, vamos ter agora um encontro nacional nesse mês que vai também, eh, dar prosseguimento, né, à construção desse programa popular para a juventude, que iniciamos na construção em 2016, justamente a partir da identificação de que era necessário que a gente conseguir se reunir, né? Quais são essas pautas? Para que a gente possa apresentar e trabalhar a militância, seja em qualquer local, a partir da organização dessas pautas candentes. E, de fato, aos poucos, introduzindo o debate de projeto de país. Quando a gente fala sobre necessidade de mais direitos, é aquela luta inicial que cativa o jovem, que faz com que se tenha vontade de se organizar. Eu quero me organizar porque o bebedouro da minha universidade não está funcionando. Eu quero me organizar porque na minha comunidade o Estado entra matando semana sim, semana não. Isso me indigna. Então, esse é o primeiro contato do jovem com a luta. Então, o nosso principal desafio enquanto movimento popular de juventude é fazer com que os jovens que se organizam a partir dessa indignação pontual, inicial, por alguma questão mais objetiva, né, da sua vida material e tal, que a gente consiga, enquanto movimento, ir construindo consciência coletiva, para que aos poucos, né, a gente vá também entendendo que não basta só aquela luta pontual e que isso tem que estar atrelado também à construção de um projeto de país, né, e mudanças mais profundas, da estrutura tal como ela está hoje, porque caso não seja assim, né, nós teremos sempre, eternamente, que ficar lutando em busca de direitos que, na prática, não se concretizam enquanto a gente não tiver uma mudança mais radical, em especial num país como o Brasil, né, que é um país marcado, por extrema desigualdade social, que é um país também que está no bojo dos países do capitalismo dependente, enfim, um conjunto de desafios que a gente tem e que a gente vai trabalhando no movimento para que essa indignação inicial se torne também, posteriormente, a construção de um projeto de país, que é também o que garante com que o jovem que se organizou no movimento de juventude, a partir do momento que ele não é mais jovem, ele continua na luta, né, a partir do local que ele esteja. Então,
movimento sindical, no movimento popular, enfim, para que seja a luta não só um momento da sua vida, né, mas que siga sendo eternamente parte da construção desse sujeito. Obrigada, Júlia. E para terminar, até dialogando com um pouco que o professor Grobo trouxe, assim, sobre essa rebeldia juvenil que nem sempre ela deságua num projeto transformador, ou num projeto revolucionário, né? Esse potencial organizativo e criativo da juventude, ele sempre foi muito disputado, justamente por a gente afirmar, aliás, como a gente afirma, né, que a juventude ela é uma categoria estruturante para o capitalismo, ela surge com a modernidade. E como que o Levante enxerga essa disputa hoje? Como que é feita hoje a disputa pela juventude, pela direita? E quais são os principais desafios para organizá-la em torno de um projeto de transformação nacional, transformação social? Débora, de fato, eu acho que a direita disputa cotidianamente a juventude. E isso se dá de maneiras diferentes, enfim, a partir dos locais, mas eu acho que tem um elemento que a gente identifica também enquanto movimento que permeia muito essa disputa e que talvez seja por isso, por si só, então, também um dos nossos principais desafios, que é o combate ao individualismo. A gente vive, né, numa sociedade capitalista, num Brasil que teve um processo também e tem até hoje, né, uma disputa muito grande de um projeto neoliberal enraizado e que vai colocando sempre o sujeito individual num lugar de prioridade, né? E a forma com que a direita disputa a juventude leva muito em consideração também esse elemento do individualismo. Então, o nosso desafio, enquanto movimento popular, que a gente vai identificando, é cada vez mais fazer com que o jovem se compreenda enquanto um sujeito coletivo. E isso se dá nos espaços das escolas, das universidades, das periferias, de forma diferente, mas de que a gente vá, aos poucos, minando essa lógica que a direita constrói muito na juventude brasileira, que é a representação por representação. Então, a direita vai disputando a juventude, como o professor falou também, não de uma forma conservadora, apresenta para a juventude que as coisas têm que mudar, e apresenta muitas vezes isso a partir de uma representação vazia de sentido, né. Então, vem aqui comigo, você é uma liderança jovem, preta, periférica, que organiza a cultura na sua periferia, vem com a gente que a gente vai te dar um espaço, um local, um cargo. Então vai também, de certa forma, cooptando a juventude, a partir também de toda a estrutura, né, que a direita, tem ainda no Brasil, em especial a partir dos espaços institucionais, e vai, fortalecendo a cada discurso, a cada espaço, a cada vaga por representação, essa lógica individual, né, do você pode, e sem pensar muito num processo coletivo. Isso é muito problemático, mas eu acho também que a gente tem que enxergar o potencial de organização da juventude. A direita disputa a juventude porque, de fato, os jovens têm uma disposição a se organizar, por tudo, inclusive, que o professor estava falando anteriormente, né? É essa fase da nossa vida em que, primeiro, você lida com muitas contradições, então você quer construir futuro, e você lida no cotidiano com muitas contradições. Essas contradições nos empurram a querer mudar a realidade, né, em que a gente vive. Então, a direita vai se apropriando disso, e acho que dessa forma mais canalizando as coisas para o individual, e a gente tem o desafio de construir espaços de fazer coletivo, em que a gente vai construindo aos poucos espaços de poder, né? A juventude é negada a direito de tomar decisões, de, enfim, participar de determinados espaços, em especial da política. Então, como que a gente vai fortalecendo espaços em que a juventude pode falar,
pode construir, pode fazer política. Então, tem muito espaço para ideias progressistas. Mesmo hoje que a gente está vivendo num Brasil, né, diante de um presidente neofascista, parte da juventude, inclusive, foi muito enganada por Bolsonaro, né, acreditou nesse potencial de mudança que Bolsonaro dizia, né, antissistema, antipolítica institucional e tal, isso vai canalizando, vai carregando a juventude. E agora, depois de 4 anos também de um governo, né, desastroso, em especial para a vida da juventude também, o que a gente vê é que já há uma mudança também, né? De certa forma, a gente identifica que hoje os jovens estão querendo participar mais da política. A gente fez recentemente até uma campanha nessa coisa da tiragem de títulos e foram mais de 2 milhões de jovens, né, de 16 a 18 anos que regularizaram seu título de eleitor, que, enfim, participaram desse processo num momento de extrema polarização na sociedade. Então, tem espaço, eu acho que esse é um desafio dos movimentos de juventude, mas é um desafio da esquerda como um todo, ocupar mais os espaços, porque a direita ela vai se apossando, né, de diversas formas, e aí eu acho que, em especial, quando a gente fala de organizar a juventude, que está nas periferias, então a direita vai pelo meio da cultura, pelas igrejas evangélicas, pelas associações de moradores. Então, existem diversos mecanismos que são muito presentes na vida do jovem, que a direita vai ocupando e que nós, enquanto movimento de juventude, precisamos ocupar para fazer essa disputa. E não só, né, nós jovens, mas que a esquerda como um todo tem esse desafio, né, do enraizamento nos espaços assim mais cotidianos de construção da política direta, assim. Eu acho que é isso. Obrigada, Júlia. Antes da gente chamar vocês para se despedirem, deixarem uma mensagem, a gente queria agradecer primeiro a todo mundo que está assistindo, também a contribuição de vocês. Quem não pôde ver a primeira mesa sobre a vida e obra Maria Alice, ela já está disponível no canal, então é só procurar o vídeo, é um material bem importante para resgatar o legado da Maria Alice, que é ela não só pensa a juventude, mas ela também contribui a pensar o Brasil. E a gente na escola, que não só é uma escola de juventude, que é dirigida por jovens, que quer ter que tem um eixo de trabalho pedagógico sobre juventude, ela nos convida a pensar esses desafios não só a nível teórico, mas também a nível prático, a nível organizativo. Então, para a gente é bem simbólico prestar essa homenagem, mas não só a homenagem no sentido da celebração e, enfim, da reivindicação da obra, mas também das implicações que ela tem para o nosso fazer cotidiano, enquanto escola e também enquanto movimento de juventude. Então, não sei se posso chamar o professor Grupo primeiro para se despedir, deixar uma mensagem final. Sim, eu quero agradecer o convite, Débora, para amenizar o Levante por esse curso. Parabenizar a Júlia também pela sua fala, pela sua apresentação tão clara. Então, agradecer ao Levante por Projeto de Juventude pela minha formação recente como pesquisador, como professor, como sujeito político. Ele é atuante aqui na Universidade Federal de Alfenas, era atuante, infelizmente, espero que volte, né? E foi muito importante na vida política da universidade e naqueles que se deixaram aprender e conhecer com o Levante e outros coletivos que estavam em disputa e aprendizado de outras juventudes partidárias. E eu queria também citar como uma última coisa o exemplo que a Júlia deu do grande número de adolescentes, né, que foram tirar o título de eleitor. Eu tinha sido convidado uns dias antes a dar uma entrevista com um veículo da imprensa, não deu certo, por conta de compromissos meus, que o tema era justamente o baixo número de estudantes, de jovens, adolescentes tirando o título de eleitor, né, com entre 16 e 17 anos. E graças à atuação de militantes, ativistas, educadores, isso virou, e aquilo que era uma baixa adesão virou uma das maiores adesões dos últimos tempos. Isso significa que a ação política pode fazer diferença, a ação dos educadores pode fazer diferença
a despeito de todas as limitações que o contexto, que a conjuntura, a estrutura, né, nos trazem. E a última coisa que eu queria dizer é reforçar esse trabalho do Levante de trazer uma pensadora, uma pesquisadora de vulto, que foi a Maria Alice Forac. Parabéns por essa obra, por esse trabalho. Eu quero depois acompanhar o restante do curso. Obrigada, professor. Júlia? Queria agradecer também, acho que é o convite, poder estar aqui, vou acompanhar também todas as mesas. Agradecer ao professor, acho que esse lugar, né, que a gente tem no desafio da construção de um movimento estudantil ligado também com os desafios da juventude geral, é o que nos motiva, enfim, a estar cada vez mais construindo, né, esse movimento estudantil atuante em cada universidade, seja ela pública ou privada. Então, agradecer muito também pela sua exposição, pela parceria, por estar aqui conosco, e dizer que eu estou ansiosa para as próximas mesas. Espero que esse curso também fique na memória, né, desses nossos 10 anos como mais um passo. Acho que na reflexão sobre os desafios de um movimento de juventude que precisa entender e se aprofundar, né, como Débora falou, sobre o que é a juventude no Brasil, que de fato também vai mudando muito, né, de acordo com o tempo, as mudanças conjunturais, mudanças estruturais, enfim. Parabéns pelo curso e vamos embora. Obrigada, Júlia. Bom, então, mais uma vez agradecer e convidar todo mundo para participar das próximas atividades do ciclo 50 anos sem Maria Alice Forac. Elas vão ser divulgadas aqui nas redes da escola. E também não se esqueçam de se inscrever no canal para receberem as notificações e acessarem os outros vídeos.